Meu coração já bateu por quase um século, 99 anos de histórias que escorreram entre meus dedos como um rio caudaloso e indomável. Se eu lhe dissesse que aquele cérebro brilhante, que o fez passar de ano com louvor e subir degraus no trabalho, é justamente o mesmo que o transformará em mais uma vítima no mercado financeiro, você acreditaria? Se eu revelasse que os modelos secretos de Wall Street, aqueles aclamados como máquinas de fazer fortuna, não passam de uma armadilha psicológica meticulosamente planejada, você ainda confiaria neles? E se eu afirmasse que o verdadeiro segredo da riqueza não está no quanto você sabe, mas no quanto você tem coragem de admitir que ignora, você me chamaria de louco? Sou um velho de 99 anos que testemunhou 14 crises econômicas capazes de entrar para os livros de história. Lembro-me do cheiro de desespero no ar em 1929, quando o mundo desabou. Vi o pânico de 1973, com a crise do petróleo e o colapso do mercado. Presenciei o Black Monday de 1987, quando as ações despencaram 22% em um único dia. Vi a bolha da internet em 2000 estourar e levar fortunas inteiras junto. E quem poderia esquecer 2008, quando o sistema financeiro quase ruiu sob o peso de sua própria ganância? Em cada uma dessas vezes, o medo se espalhou como fogo em palha seca, contagiando cada olhar, cada voz ao telefone, cada mensagem que cruzava o planeta. Mas sabe o que mais me assombrou em todos esses anos? Não foram os que perderam dinheiro, afinal, perdas fazem parte do jogo. O que me aterroriza são aqueles que, mesmo sabendo que a festa acabou, que a música parou, ainda se agarram à mesa como se a qualquer momento tudo voltasse a ser como antes. Você pode pensar, esses devem ser os ingênuos, os amadores, os que não entendem do riscado. Errado. Muitos deles são gênios, doutores de Harvard, magos de Wall Street, gestores de fundos com bilhões sob seu comando. Não são apostadores desvairados, de olhos injetados e fichas na mão. Pelo contrário, são pessoas disciplinadas, racionais, até mesmo éticas. Então, o que os destrói? Não é a ganância nem a burrice. É algo muito mais sutil e perigoso, a armadilha do autoengano. Imagine por um momento. Você acerta uma jogada no mercado talvez por sorte, talvez porque estava no lugar certo na hora certa. Em vez de atribuir isso ao acaso, seu cérebro começa a escrever um roteiro épico sobre si mesmo. Eu enxerguei o que os outros não viram, você pensa. Descobri um padrão oculto. Sou mais perspicaz que a média. Esse conto de fadas é tão sedutor que infla seu ego, cega sua visão e o convence de que é um escolhido pelo destino. E aí está o perigo. Você se apaixona pela história que inventou. Para mantê-la viva, ignora sinais de alerta, desconsidera riscos, até que sbum, o precipício surge à sua frente. Há décadas, eu e meu velho parceiro Buffet acompanhamos um indicador que funciona como uma espada de Damocles sobre os mercados: a relação entre o valor total das ações e o PIB. Quando esse número ultrapassa 70%, é como se um alarme soasse em nossos ouvidos. Nossos músculos se contraem, nossas reservas de caixa aumentam, e começamos a rejeitar até mesmo as oportunidades mais tentadoras. Mas não estou aqui para dar uma aula de economia. O que realmente importa não é o número em si, mas o que ele revela sobre a natureza humana, um segredo que levei 70 anos e incontáveis perdas para decifrar. O verdadeiro inimigo não é o que você desconhece, mas aquilo que você acha que sabe e está completamente errado. Nos anos 90 tive conversas reveladoras com um dos maiores nomes do mercado, um homem que muitos viam como meu oposto, o rei dos investimentos especulativos. Em um jantar privado longe dos holofotes, ele me disse algo que nunca esqueci. Charlie, ele falou, o mercado não é um laboratório de física, onde as leis são imutáveis. Aqui as percepções dos investidores criam a realidade, e essa realidade, por sua vez, molda as percepções. É um ciclo vicioso. Na hora achei aquilo muito filosófico. Para mim, basta que o preço esteja abaixo do valor real, respondi. Ele sorriu, com aquele ar de quem já viu tudo. Mas e se o preço começar a definir o que é valor? O que você faz então? Foi como levar um soco no estômago. Ele tinha razão. Não era só economia, era psicologia, era sociologia. Vou contar um caso real que ilustra isso melhor do que qualquer teoria. Nos anos 90, analisamos uma empresa de tecnologia promissora. Vamos chamá-la de empresa X. Era o Google ou a Apple da época. Tecnologia de ponta, patentes revolucionárias, uma equipe de gestão visionária. Em 1995, suas ações eram negociadas a um múltiplo razoável, cerca de 20 vezes o lucro. Um número saudável. Mas em 1999, algo estranho aconteceu.
Os fundamentos da empresa não haviam mudado radicalmente, os lucros cresciam, sim, mas não a ponto de justificar o que veio a seguir. O múltiplo das ações disparou para 200 vezes o lucro. Não era caro. Era uma loucura. Era como se o mercado estivesse adiantando 100 anos de crescimento em um único momento. E por quê? Não porque a empresa tivesse se tornado melhor, mas porque o mercado havia reescrito as regras. Quando o preço subiu 10 vezes, os analistas pararam de falar em riscos e começaram a louvar seu potencial ilimitado. Quando subiu 20 vezes, a mídia passou a chamá-la de a empresa que mudaria o mundo. E quando chegou a 30 vezes, até os investidores mais conservadores começaram a duvidar de si mesmos. Será que estou velho demais para entender isso? Pensavam. Será que meus modelos estão ultrapassados? Era a tal da reflexividade em ação. O preço não refletia mais o valor, ele era o valor. E quem ousasse questionar isso era tratado como um dinossauro. Aqui está o perigo mortal. Quando uma ação sobe descontroladamente, seu cérebro entra em modo de autodefesa. Ele precisa justificar aquele preço, porque admitir que está errado é doloroso demais. Deve haver algo que não estou vendo, você pensa. O mercado é mais inteligente que eu. Talvez eu deva atualizar meus modelos. Parece racional, não? Afinal, reavaliar suas premissas é sinal de inteligência. Mas não é. É o caminho para o desastre. Porque nesse momento você não está avaliando a empresa, está deixando o preço ditar sua percepção de valor. Está usando o resultado para explicar a causa, o que é um erro lógico grotesco. Eu e Buffet aprendemos, a duras penas, que a única coisa que importa é nunca deixar o preço influenciar sua avaliação do valor real. Parece simples, não? Compre na baixa, venda na alta. Até uma criança entende. Mas na prática é quase impossível. Imagine, o mundo inteiro está dizendo que você está errado. A tela do computador mostra recordes históricos todos os dias. Seu vizinho, aquele sujeito que nunca soube nada de investimentos, agora dirige um Ferrari novinho porque apostou na ação da moda. Ele para na sua frente, abaixa o vidro e pergunta: não quer entrar nessa também? Manter-se firme, dizer isso não faz sentido, exige algo mais do que inteligência. Exige resistência psicológica, a capacidade de ignorar o instinto humano de seguir a manada. E é aí que entra aquele indicador dos 70%. Ele não é um simples sinal de pare ou siga. Ele avisa que quando o mercado ultrapassa esse ponto, o mecanismo da reflexividade entra em ação. O preço começa a distorcer as percepções em massa. Se você ainda estiver no jogo nesse momento, não está mais negociando com base em valor, está apostando contra a ilusão coletiva. E a história mostra repetidas vezes que a ilusão coletiva sempre vence no final. A única saída? Sair do jogo antes que seja tarde. Agora vou revelar um conceito que poucos entendem de verdade, algo que extraí de décadas estudando psicologia humana, a contabilidade mental. Nossa mente não trata todo o dinheiro da mesma forma. Ela o separa em gavetas invisíveis. O salário que você suou para ganhar, vai para a gaveta do dinheiro suado, e você o gasta com cuidado. O dinheiro que ganhou na bolsa, vai para a gaveta do lucro fácil, e você o arrisca sem pensar duas vezes. A herança da sua avó? Essa vai para a gaveta do dinheiro sagrado, e você nem ousa tocar. No dia a dia, isso pode até ser inofensivo. Mas no mercado, essa distorção é letal. Imagine que em 1999, você comprou ações de uma empresa de tecnologia por $100 mil. Um ano depois, elas valiam 300 mil. Você está com um lucro de 200 mil no papel. Agora, responda com sinceridade. Se você tivesse 300 mil em dinheiro vivo hoje, investiria tudo em uma ação que já subiu centenas de vezes? Claro que não. Mas por que então, você ainda segura esse papel? Porque seu cérebro separou o dinheiro em gavetas. Ah, mas os 200 mil são lucro, você pensa. Se perder, só volto ao zero. Errado. Dinheiro é dinheiro. Não importa se veio de herança, de trabalho ou de sorte. Sua capacidade de compra é a mesma. Quando você arrisca o lucro fácil, está arriscando todo o seu patrimônio. E tem outra armadilha psicológica ainda mais traiçoeira, o custo afundado. Suponha que você comprou uma ação a $100, e agora ela vale 50. Seu cérebro entra em guerra. Não posso vender agora. Perderia dinheiro. Você pensa. Vou esperar até voltar ao 100. Outro erro fatal. O mercado não se importa com o preço que você pagou. Ele não tem memória. Se a empresa está em declínio, valendo 50 ou até 30, é esse o valor real. O preço que você pagou é história. Seu custo afundado já se foi para sempre. Um investidor racional só se pergunta: esse papel está caro ou barato hoje? Devo comprar, vender ou segurar?
mas a maioria não consegue fazer isso. Porque admitir uma perda é admitir que errou. E nosso ego frágil prefere ver todo o dinheiro evaporar a reconhecer um erro. Agora, pense no que acontece quando o mercado ultrapassa aquele limite de 70%. Se você ainda estiver nele, provavelmente terá lucros enormes no papel. E esses lucros na sua mente estarão na gaveta do dinheiro fácil. Você se sentirá invencível. É só lucro, posso arriscar, pensará. Até que a bolha estoure, e ela sempre estoura. De repente o lucro vira prejuízo. E aí, entra em cena outra lei cruel da psicologia. Perder dói 2,5 vezes mais do que ganhar dá prazer. É o que os estudos de Kahneman e outros psicólogos mostram. Quando você vê 200 mil evaporarem, a dor é insuportável. Você entra em pânico, faz movimentos desesperados, aumenta o risco, e acaba perdendo não só o lucro, mas todo o capital. A solução para escapar dessa armadilha parece simples, mas é quase desumana. Trate seu portfólio como se tivesse acabado de comprá-lo hoje. Toda manhã pergunte-se, se eu tivesse esse dinheiro em mãos agora, compraria essas mesmas ações? Se a resposta for não, venda. Não importa se comprou a 10 ou a 100. Não importa se está ganhando ou perdendo. O que importa é o valor hoje. Isso exige uma força mental brutal. Exige matar seu ego, admitir que errou, e agir como um robô frio. Mas é a única diferença entre os investidores que prosperam e os que são ceifados pelo mercado. Vou contar uma história que raramente compartilho, porque ela expõe a fragilidade humana de forma crua. Em 2008, às vésperas da crise, visitei um velho amigo, um dos maiores gestores de Wall Street. Seu escritório parecia uma sala de guerra, dezenas de telas piscando, gráficos, notícias em tempo real, uma equipe de analistas de elite correndo de um lado para o outro. O ar cheirava a café velho e tensão. Ele me recebeu com os olhos vermelhos de cansaço. Charlie disse, o que devo fazer? Estamos tentando achar o fundo do poço. Será que é 1.200 pontos? Ou 1.000? Devo comprar agora ou esperar? Olhei para ele e respondi, o que você deveria fazer é desligar todas essas telas, mandar sua equipe para casa e dormir. Você precisa descansar. Ele me encarou como se eu tivesse enlouquecido. Mas Charlie, não posso fazer isso. Meus investidores estão em pânico. Minha equipe espera minhas ordens. Se eu não fizer nada, vão pensar que sou incompetente. Foi aí que eu disse a verdade que ele não queria ouvir. Você não está pensando no que é melhor para seus investidores. Está pensando em proteger seu ego. Tem medo de ser julgado, de parecer fraco. Então, faz qualquer coisa, mesmo que seja errado, só para mostrar que está no controle. Ele empalideceu. Eu tinha acertado em cheio. No mundo dos investimentos há uma pressão mais cruel do que a volatilidade do mercado, a pressão social. O gestor não pode dizer não sei. Um consultor não pode recomendar esperar. Um pai de família não pode dizer à família vou ficar parado. Porque isso soa como incompetência. Mas a maior ironia é que em momentos de incerteza, a ação mais inteligente é não fazer nada. E isso exige uma coragem que poucos têm. Meu amigo não me ouviu. Continuou analisando, comprando, vendendo, tentando fazer algo. E o resultado? No auge do pânico, ele vendeu ativos de qualidade a preços irrisórios, não porque achasse que eram ruins, mas porque seus investidores exigiam. 2 anos depois, aqueles mesmos ativos valiam 3 vezes mais. Ele já não os tinha. Caiu antes da linha de chegada. Essa história ensina uma lição valiosa. Às vezes, seu maior inimigo não é o mercado, mas as expectativas alheias. Quando o indicador dos 70% acende, ele está avisando que a pressão social vai atingir níveis insuportáveis. Todos ao seu redor estarão ganhando dinheiro, celebrando, chamando você de antiquado, de covarde, de burro. Resistir a isso é mais difícil do que qualquer análise técnica. Porque não é uma questão de lógica, é uma questão de autoestima. Mas se você conseguir ignorar o que os outros pensam, se conseguir dizer não me importo com as aparências, só me importo com o que é certo. Se tiver a coragem de parecer tolo em vez de ser tolo, então terá a chance de vencer. E essa coragem é o que separa os vencedores dos perdedores no jogo mais cruel do mundo. E essa é a armadilha mais traiçoeira de todas. Quando você acredita que está no controle, quando acha que suas decisões são fruto de uma mente brilhante e não de um cérebro programado para sobreviver, você já perdeu. Porque o mercado não perdoa quem confunde inteligência com arrogância, nem quem troca disciplina por euforia. Ele espera pacientemente, como um predador na escuridão, até que você cometa o erro fatal, aquele que não vem da falta de informação, mas da ilusão de que você é diferente. Você já viu um alcoólatra negar que está bêbado? Ele jura que consegue andar em linha reta, que consegue dirigir, que está no controle.
Mas no fundo, ele sabe. E sabe também que se continuar bebendo, vai acordar de manhã com uma ressaca moral e financeira. O mercado é o mesmo. Quando você olha para aquele gráfico subindo como um foguete e pensa, eu sei o que estou fazendo, você está bêbado. Não de álcool, mas de dopamina, de vaidade, de uma falsa sensação de invencibilidade. E a ressaca, quando vier, será proporcional à sua negação. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser menos imperfeito que os outros. Enquanto 99% dos investidores estão correndo atrás de lucros rápidos, se afogando em FOMO, se deixando levar pela narrativa do momento, você pode escolher ser o único que sai da festa antes que a polícia chegue. Não porque você é mais esperto, mas porque você tem regras. Regras que não negociam com o seu ego, que não se curvam ao seu medo de perder, que não se deixam seduzir pelo canto das sereias. Pense nisso como um pacto com o seu eu futuro. Toda vez que você segue uma regra, como vender quando o mercado atinge 70% acima da média histórica, você está dizendo para si mesmo, eu prefiro ser chamado de covarde hoje do que de idiota amanhã. E isso não é fraqueza. É a forma mais pura de força. Por que resistir à tentação de mais um pouco, quando todos ao seu redor estão gritando, é agora ou nunca? Exige uma coragem que a maioria das pessoas jamais conhecerá. Eu já vi fundos de bilhões de dólares quebrarem porque o gestor não conseguiu apertar o botão de vender. Já vi homens que eram considerados gênios do mercado chorarem como crianças quando perceberam que haviam perdido tudo, não por falta de conhecimento, mas por excesso de confiança. E sabe o que todos eles tinham em comum? Acreditavam que eram especiais, que as regras não se aplicavam a eles, que de alguma forma conseguiriam sair a tempo. Mas o mercado não tem favoritos. Ele não se importa se você é um PhD de Harvard ou um Zé Ninguém de uma cidade pequena. Ele não se importa se você tem 20 anos de experiência ou se está começando agora. O que importa é se você tem a humildade de admitir que não sabe o futuro, e a disciplina de agir como se soubesse. Porque no fim das contas, investir não é sobre prever o que vai acontecer. É sobre se preparar para o que pode acontecer. E essa preparação começa com uma pergunta simples. O que eu faria se não tivesse medo? Não o medo de perder dinheiro, esse todo mundo tem. O medo que paralisa é outro. O medo de ser excluído, de parecer burro, de ficar para trás enquanto os outros celebram. Esse é o medo que te faz ignorar os sinais, que te faz justificar cada decisão ruim com um mas e se, que te faz acreditar que desta vez será diferente. Mas não será. As bolhas sempre estouram. Os ciclos sempre se repetem. E aqueles que sobrevivem não são os mais inteligentes, nem os mais bem informados. São os que conseguem olhar para o espelho e dizer, eu não sei o que vai acontecer, mas sei o que não vou fazer. Eles não tentam adivinhar o topo. Eles não tentam ser heróis. Eles simplesmente seguem o plano, mesmo quando dói, mesmo quando parece errado, mesmo quando todo mundo está rindo deles. Porque no fundo, o verdadeiro teste não é se você consegue ganhar dinheiro. É se você consegue perder a oportunidade de ganhar mais dinheiro sem se sentir um fracassado. É se você consegue assistir ao mercado subir mais 20% depois de vender e ainda assim dormir tranquilo. É se você consegue olhar para o seu portfólio e dizer, eu fiz o que era certo, não o que era fácil. E isso, meu amigo, é a liberdade. Não a liberdade de ter mais, mas a liberdade de não precisar de mais. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não fazer o que os outros querem que você faça. Essa é a única riqueza que o mercado não pode tirar de você. Porque enquanto os outros estão presos na roda viva da ganância e do arrependimento, você está vivendo. Não para o mercado, não para os outros, mas para si mesmo. Então, quando aquele 70% acender como um sinal vermelho, quando as vozes ao seu redor começarem a gritar, é agora. Quando seu cérebro estiver inundado de razões para ficar, pergunte-se, eu estou escolhendo dinheiro ou estou escolhendo a mim mesmo? Porque no fim, é disso que se trata. Não de quanto você tem, mas de quem você é quando ninguém está olhando. Não de quanto você ganhou, mas de quanto você manteve da sua paz. E se você conseguir responder a essa pergunta com honestidade, se conseguir agir de acordo com ela mesmo quando dói, então você já venceu. Não importa o que o mercado faça depois. Porque você não estará mais jogando o jogo deles. Você estará jogando o seu. E esse é o único jogo que vale a pena vencer.